Quando a parteira engravida, o povo chama de milagre ou de maldição, mas ninguém imagina o inferno que é parir o próprio segredo. Foi assim que começou a minha desgraça, e de certo modo, a minha libertação. Meu nome é Quitéria Azevedo, mas todo mundo aqui em Jequitinhonha, no norte de Minas, me chama de Kiti. Tenho 78 anos, a pele marcada de sol e de culpa, e um coração que ainda treme toda vez que lembro daquela madrugada em que o choro do bebê misturou-se ao som do galo. Você já carregou um amor que não podia existir? Um amor que te queimava por dentro, mas que o mundo chamaria de pecado? Pois foi isso que aconteceu comigo. Depois de uma vida inteira ajudando outras mulheres a dar à luz, fui eu quem teve que esconder a própria barriga. E o pai da criança era o homem que minha filha trazia pela mão. O primeiro som que ela emitiu não foi um choro, foi um protesto. Um grito fino, agudo, que rasgou o silêncio da minha cozinha como um relâmpago rasga o céu escuro de Jequitinhonha em noite de temporal. Naquele instante, o mundo inteiro, com suas regras, seus julgamentos e suas cruzes, desabou sobre o meu telhado de zinco. Eu estava agachada no chão de cimento queimado, o corpo trêmulo, encharcado de suor e de um líquido que não era só água. A dor lancinante na bacia tinha dado lugar a um vazio oco, um alívio terrível. Entre as minhas pernas, envolta em panos de prato limpos que eu havia separado, estava ela, uma coisinha minúscula, de pele morena avermelhada e uma cabeleira preta e densa, molhada, colada à cabeça pequena. O ar da madrugada de agosto entrava frio pela fresta da janela, fazendo minha pele se arrepiar, mas o calor que emanava daquele corpinho era como uma brasa viva. Eu escondi minha vergonha por 9 meses inteiros, mas quando o choro do bebê ecoou naquela cozinha, foi como se o mundo inteiro tivesse me engolido de vez. Meu nome é Quitéria Azevedo, e esta é a história de como o meu maior pecado se tornou a minha única salvação. É uma história longa, cheia de curvas e silêncios, como o rio que corta essa nossa terra seca. E antes que eu desate o nó dessa memória, que ficou guardada no fundo do peito por mais de 30 anos, peço um instante da sua atenção. Se histórias que pulsam com a verdade da vida, com seus erros e acertos, encontram um lugar aí no seu coração, considere se inscrever neste canal. É um gesto simples, mas que ajuda a dar voz a causos como o meu, que de outra forma morreriam sussurrados pelo vento. Agradeço. Agora, me deixe voltar para aquela cozinha, para o cheiro de sangue e terra molhada, para o som que mudou tudo. Lá estava eu, aos 46 anos de idade, uma viúva respeitada, a parteira da cidade, com as mãos que trouxeram tantos filhos ao mundo agora segurando o fruto do meu próprio segredo. O choro dela se intensificou. Era um som de vida, puro e inegável, mas para mim, soava como uma sirene de condenação. Lá fora, os galos ainda dormiam, e a cidade estava mergulhada na escuridão. Ninguém podia ouvir, ninguém podia saber. Olhei para a tesoura de costura que eu mesma esterilizei no fogo do fogão a lenha. Minhas mãos, as mesmas que ampararam dezenas de recém-nascidos, tremiam de um jeito que nunca haviam tremido. O medo era uma coisa física, uma garra gelada apertando meu estômago. Eu não tinha medo da dor, nem do sangue. Eu tinha medo do que viria depois, do sol que nasceria em poucas horas, da primeira vizinha que bateria na minha porta pedindo uma xícara de açúcar, do olhar das minhas próprias filhas. Com um esforço que pareceu tirar a última força do meu corpo, cortei o cordão que nos unia. O choro dela cessou por um instante, como se surpresa, e depois voltou, mais forte. Ela estava viva, saudável, e era minha, completamente minha, e completamente dele. Os olhos, ainda inchados, se abriram por um segundo, e mesmo na penumbra da lamparina a óleo, eu vi. Eram os olhos de Adriano. Os mesmos olhos castanhos, amendoados, que me olharam com uma mistura de admiração e desejo meses atrás, debaixo do pé de manga do meu quintal. Os olhos do marido da minha filha. Um soluço escapou da minha garganta, um som gutural, de bicho ferido. Era um soluço de dor, de alívio, de terror e de um amor avassalador que nasceu ali, naquele chão frio, junto com a minha maior vergonha. Limpei-a com cuidado, enrolei-a na manta mais macia que eu tinha e a apertei contra o meu peito. O calor dela contra a minha pele era a única coisa real naquele pesadelo. Calma, minha filha. Calma.
sussurrei, a voz rouca. Mas eu não sabia se falava para ela ou para mim mesma. Para entender como cheguei àquele chão de cozinha, é preciso voltar no tempo. Não muito, mas o suficiente para conhecer a Quitéria de antes de Adriano, antes do segredo. Eu sempre fui uma mulher de Jequitinhonha. Nascida e criada aqui, nesse vale quente e poeirento onde as histórias se espalham mais rápido que fogo em capim seco. Minha casa, a mesma que meu pai construiu, fica no fim de uma rua sem calçamento, com um quintal grande de terra batida, cheio de galinhas, um pé de manga frondoso e uma horta de couve, quiabo e ervas de cheiro. Sempre fui conhecida por duas coisas: minhas mãos para fazer partos e minha língua para não levar desaforo para casa. Fiquei viúva cedo. Arlindo, meu marido, era um homem bom, mas de alma inquieta. Um dia, disse que ia para São Paulo tentar a vida e nunca mais voltou. Me deixou com duas meninas pequenas para criar. Neide, a mais velha, séria e apegada às tradições, e Teresa, a caçula, sonhadora, com o riso fácil e os olhos sempre voltados para o que vinha de longe. Criei as duas com meu trabalho de parteira e costureira. Nunca me faltou o que comer, mas também nunca sobrou luxo. Minha vida era uma rotina de trabalho, igreja aos domingos e conversas na porta de casa ao entardecer. Os anos passaram. Minhas filhas cresceram, e eu envelheci. A pele do meu rosto foi se enchendo de rugas, como um mapa das secas e das chuvas que enfrentei. Meus cabelos, antes pretos como a noite, foram salpicados de um branco teimoso. Eu me sentia como o pé de manga do meu quintal, forte, com raízes profundas, mas com os galhos já cansados. A solidão nunca me assustou. Eu gostava do silêncio da minha casa, do som do rádio de pilha tocando moda de viola, da companhia das minhas galinhas ciscando no terreiro. Achava que o tempo do amor, daquele arrepio na pele, daquele frio na barriga, tinha passado para mim. Tinha ficado para trás, junto com a juventude e as cartas que Arlindo nunca respondeu. Eu era a dona Quiti, a conselheira, a mulher que benzia contra mal olhado e que sabia o chá certo para cada dor. Minha identidade estava forjada na imagem de uma matriarca forte, inabalável, quase uma santa para alguns, uma mulher que não tinha mais corpo, apenas alma e serviço, e eu mesma acreditei nisso por muito tempo. Neide se casou com um rapaz da cidade, um comerciante, e me deu 2 netos, que eram a alegria dos meus fins de semana. Morava perto, e sua vida era um livro aberto, previsível e seguro. Teresa, minha caçula, era diferente. Foi estudar na capital, Belo Horizonte, e voltou com um diploma de professora e um jeito de falar que às vezes eu nem entendia. Era cheia de ideias, de sonhos de mudar o mundo, a começar pela pequena escola rural onde conseguiu um emprego. Ela era como um pássaro colorido no meio da paisagem cinzenta do sertão. E foi ela, com seu coração grande e sua inocência, que abriu a porta da minha casa e da minha vida para a tempestade que estava por vir. Ela não tinha culpa. Ninguém tem culpa quando o destino resolve pregar uma peça. E a peça que ele me pregou tinha nome, sobrenome e um sorriso que podia desarmar a mulher mais forte do mundo. Adriano chegou a Jequitinhonha numa tarde de poeira e mormaço, dentro de um carro que parecia cansado da viagem. Eu estava na varanda, debulhando feijão, quando o carro parou em frente à minha casa. Teresa desceu primeiro, o rosto iluminado por um sorriso que eu não via há muito tempo. E então, ele desceu. Era mais alto que os homens daqui e mais magro. Usava uma calça jeans e uma camisa de botão que pareciam limpas demais para o nosso pó. Tinha cabelos pretos e lisos, que caíam um pouco sobre a testa, e um jeito meio sem graça, meio deslocado, como se não soubesse onde pôr as mãos. Mãe, essa é a surpresa que eu falei. Esse é o Adriano, meu noivo, Teresa anunciou, a voz cheia de orgulho. Eu me levantei, limpei as mãos no avental e o encarei. A primeira coisa que notei foram os olhos. Eram de um castanho profundo, mas tinham uma luz diferente, uma curiosidade, uma gentileza que eu não estava acostumada a ver. Ele me estendeu a mão, um gesto que não era comum aqui, onde os homens mais novos pediam a bênção. A mão dele era macia, de quem não trabalhava na roça. É um prazer enorme conhecer a senhora, dona Quitéria. Teresa fala da senhora o tempo todo. Ele disse, a voz calma, educada. Pois seja bem-vindo, meu filho, respondi, tentando manter a postura de matriarca. Mas algo nele me desarmou.
Não era a beleza, embora ele fosse um rapaz bonito. Era o jeito. Ele não me olhava como a velha mãe da sua noiva. Ele me olhava como se estivesse me vendo de verdade. Como se quisesse saber quem era a mulher por trás das rugas e do avental. Eles se casaram em poucos meses, numa cerimônia simples na igreja da matriz. Adriano, que era engenheiro agrônomo, tinha conseguido um emprego na cooperativa da região. Foram morar numa casinha alugada, não muito longe da minha. No começo, eu mantive minha distância. Era o marido da minha filha, e ponto final. Mas Teresa insistia. Queria o marido perto da mãe. Queria que ele se sentisse parte da família. E Adriano parecia querer o mesmo. Ele vinha à minha casa quase todos os dias depois do trabalho. Às vezes com Teresa, às vezes sozinho, trazendo um pão doce da padaria ou uma fruta diferente que encontrava no mercado. Sentava-se na cadeira de balanço da minha varanda e ficava me ouvindo contar os causos da cidade, perguntando sobre as plantas da minha horta, sobre os partos que eu já tinha feito. Ele tinha uma fome de saber, uma curiosidade sobre a minha vida, que ninguém, nem mesmo minhas filhas, jamais tinham demonstrado daquele jeito. Teresa, sempre ocupada com a escola, com as reuniões de professores, com seus ideais, achava lindo. Ele te adora, mãe. Disse que nunca conheceu uma mulher tão sábia como a senhora. E eu sorria, um sorriso que escondia a pequena semente de algo perigoso que começava a brotar dentro de mim. Eu dizia a mim mesma que era apenas carinho, afeto de genro, mas no fundo da minha alma, uma parte de mim que eu julgava morta e enterrada começava a se remexer. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A presença de Adriano na minha casa se tornou parte da rotina. Ele aprendeu a gostar do meu café, forte e sem açúcar. Eu aprendi a gostar da sua prosa, calma e cheia de novidades do mundo de lá, da capital. Ele me contava sobre livros que lia, sobre projetos que queria fazer na cooperativa para ajudar os pequenos agricultores. E eu contava a ele sobre a linguagem das nuvens, que anunciam chuva, sobre o poder da folha de boldo para curar o fígado, sobre como saber, só de olhar para a barriga de uma grávida, se o parto seria demorado. Eram trocas. Ele me trazia o mundo de fora, e eu o ancorava na sabedoria da terra. Teresa via aquilo com bons olhos. Que bom que vocês se dão bem, mãe. Fico tão feliz. Ela estava sempre correndo, sempre cheia de planos. Amava Adriano, não tenho dúvidas, mas o amava do seu jeito. Um amor idealizado, de quem ama a ideia de ter um companheiro que apoia suas lutas. A intimidade deles era a da batalha diária, dos sonhos compartilhados para a comunidade. A nossa, a minha e a dele, era a da varanda, do silêncio, das pequenas coisas. Lembro-me de um dia em que o encanamento da minha pia entupiu. Ele veio consertar. Ficou horas debaixo do tanque, sujo de graxa. Eu fiquei por perto, segurando uma lanterna, passando as ferramentas. Teresa teria chamado um bombeiro. Adriano fez questão de resolver ele mesmo. Quando terminou, já no fim da tarde, levantou-se, o rosto manchado, e sorriu. Um sorriso cansado e genuíno. Prontinho, dona Kitty. Pia nova em folha. Deus lhe pague, meu filho. Deixa eu limpar essa sujeira do seu rosto. Eu disse. E antes que eu pudesse pensar, peguei um pano úmido e passei na sua bochecha. Minha mão tocou a pele dele. Foi um toque rápido, de mãe, de avó. Mas naquele instante nossos olhos se encontraram. E o olhar dele não era de um genro para a sogra. Havia algo mais. Uma admiração, um calor, uma intensidade que me fez recuar, o coração batendo descompassado no peito. Foi um segundo que durou uma eternidade. Ele desviou o olhar primeiro, pigarreou, e o encanto se quebrou. Acho que vou tomar um banho antes que a Teresa chegue, ele disse, a voz um pouco instável. Naquela noite, eu não consegui dormir. Revivi aquele segundo na minha mente, de novo e de novo. A sensação da pele dele sob meus dedos, o calor do seu olhar. Senti uma culpa imensa, uma vergonha que me queimava por dentro. É coisa da minha cabeça, eu dizia a mim mesma. Uma velha carente, vendo coisa onde não tem. Lutei contra aquilo com todas as minhas forças. Comecei a ser mais seca com ele, a evitar suas visitas, a inventar desculpas para não ficarmos sozinhos. Mas era como tentar represar um rio com as mãos. Quanto mais eu lutava, mais a correnteza se fortalecia. O que eu não sabia era que ele também estava lutando e que nós dois estávamos perdendo a batalha. O ar em Jequitinhonha, antes da chuva,
Fica pesado, elétrico. O céu se fecha, o vento para e um silêncio carregado de expectativa toma conta de tudo. É uma calmaria que precede a tempestade. E foi exatamente assim que me senti nas semanas que se seguiram aquele dia na cozinha. Uma tempestade silenciosa se formava dentro de mim e ao meu redor. Eu me tornei uma atriz. Para Teresa, para Neide, para as vizinhas. Eu era a mesma Dona Kitty de sempre. Mas por dentro, eu estava em guerra. Cada vez que Adriano aparecia na minha porta, meu coração dava um salto e meu estômago se revirava em nós. Eu o tratava com uma formalidade fria, respondia suas perguntas com monossílabos, mantinha a porta da cozinha aberta para que a conversa não parecesse íntima demais. Ele percebeu, é claro. A expressão em seus olhos se tornou confusa, às vezes até triste. Ele parou de vir sozinho. Só aparecia com Teresa, e nossas conversas se tornaram banais, cheias de gente, vazias de significado. Uma tarde, ele e Teresa vieram me visitar. Estavam discutindo. Não era uma briga feia, mas uma daquelas discussões de casal, em fogo baixo. Teresa queria organizar um protesto na prefeitura, por causa da falta de merenda na escola. Adriano achava arriscado. Dizia que ela podia perder o emprego. Você não entende, Adriano. Alguém tem que fazer alguma coisa. Você só pensa no lado prático, nas consequências. E os ideais? E a justiça? Ela dizia, andando de um lado para o outro na minha sala. Eu entendo, Teresa. Só estou preocupado com você. Às vezes você abraça o mundo e esquece de si mesma. Ele respondeu, a voz cansada. Eu fiquei quieta no meu canto, costurando uma barra de saia. Mas eu sentia o peso daquela conversa. Eu via os dois lados. Via a paixão da minha filha, sua sede de justiça, e via a preocupação dele, o cuidado, o cansaço de quem talvez se sentisse um pouco à sombra daquela mulher furacão. Teresa, sentindo que não teria o apoio que queria, saiu batendo a porta. Vou conversar com as outras professoras. Elas me entendem. Ficamos sozinhos no silêncio incômodo da sala. O som da minha agulha no tecido parecia alto demais. Ela não me escuta, Dona Kitty. Ele disse baixo, olhando para as próprias mãos. Eu a admiro mais que tudo nesse mundo, mas às vezes sinto que não consigo alcançá-la. É como se ela estivesse sempre um passo à frente, numa batalha que não é a minha. Meu coração se apertou de compaixão. E de algo mais. Eu o entendia. Eu via o homem por trás do marido da minha filha. Um homem que também se sentia sozinho. Tenha paciência, meu filho. O coração de Teresa é grande, mas às vezes não cabe mais ninguém dentro dele além das causas que ela defende. Eu disse, a voz mais suave do que eu pretendia. Ele levantou os olhos e me encarou. E ali estava de novo, aquele olhar. Mas desta vez, não havia só calor. Havia vulnerabilidade. Havia um pedido mudo de compreensão. E eu, em vez de recuar, sustentei o olhar. E no meu silêncio, eu lhe dei a compreensão que ele buscava. Naquele momento, sem uma única palavra a mais, uma linha invisível foi cruzada. A tempestade, que até então era apenas uma ameaça no horizonte, estava agora sobre nós. E eu sabia, com uma certeza que me gelou a alma, que a chuva ia cair. A chuva veio numa noite de sábado, literalmente, uma daquelas chuvas de verão, fortes, que chegam sem avisar e alagam as ruas de terra. Teresa tinha ido com um grupo de professoras para uma cidade vizinha, para um seminário de educação. Voltaria só no dia seguinte. Adriano apareceu na minha porta no começo da noite, encharcado, com uma sacola de compras na mão. A energia acabou lá em casa, Dona Kitty, e a geladeira está vazia. Pensei em vir ver se a senhora precisava de alguma coisa. Trouxe umas velas, ele disse, a voz abafada pelo som da chuva no telhado. Meu primeiro instinto foi dizer que não, que estava tudo bem, que ele podia ir embora. Mas a visão dele ali, molhado e parecendo um menino perdido, quebrou minha resistência. Entre, meu filho. Vai pegar um resfriado. Tire essa camisa molhada. Vou lhe arrumar uma toalha e uma camisa seca do falecido Arlindo. Ele entrou, e a casa pequena pareceu ficar menor ainda com a sua presença. Acendi as velas e a lamparina, e a sala foi preenchida por uma luz dourada e trêmula. Ele trocou de roupa no banheiro e voltou vestindo uma camisa que era do meu marido. Ficou um pouco larga nos ombros, mas de alguma forma pareceu certa. Preparamos juntos um café e nos sentamos à mesa da cozinha, enquanto a chuva batia lá fora. O mundo parecia ter se resumido àquelas 4 paredes, à luz das velas e ao som da tempestade. Conversamos por horas, sobre tudo e sobre nada.
sobre a infância dele em Belo Horizonte, sobre a saudade que sentia dos pais, sobre os sonhos que ele tinha antes de se tornar engenheiro. Eu falei sobre a minha juventude, sobre Arlindo, sobre o medo e a força que sentia ao criar minhas filhas sozinha. Não havia mais sogra e genro. Havia apenas um homem e uma mulher, abrindo seus corações na segurança daquela noite chuvosa. Em algum momento, a conversa morreu, e ficamos em silêncio, apenas ouvindo a chuva. Ele estendeu a mão sobre a mesa e tocou a minha. Sua mão era quente, e o toque enviou uma onda de calor por todo o meu corpo. Quitéria, ele disse, usando meu nome pela primeira vez. O som era estranho e íntimo. Eu nunca me senti tão compreendido por alguém como me sinto quando estou com você. Eu não respondi. Apenas olhei para nossas mãos unidas sobre a mesa de madeira. A mão dele, jovem e lisa. A minha, enrugada e cheia de calos. Eram de mundos diferentes, de tempos diferentes. E ainda assim, se encaixavam. Quando a chuva diminuiu, já era tarde da noite. Ele se levantou para ir embora. Eu o acompanhei até a porta. O ar estava fresco e com cheiro de terra molhada. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Paramos na varanda, sob a sombra do pé de manga, cujas folhas ainda gotejavam. Acho que já vou, ele disse, mas não se moveu. Já está tarde, eu sussurrei. Nenhum de nós se mexeu. A distância entre nós era pequena, carregada de uma eletricidade que fazia o ar vibrar. E então, ele diminuiu essa distância. Ele se inclinou e me beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora. Foi um beijo lento, hesitante, quase reverente. Um beijo que pedia permissão e oferecia consolo. E eu, a viúva, a matriarca, a mulher que se julgava acabada, retribuí. Naquele beijo, debaixo do pé de manga, no silêncio que se seguiu à tempestade, eu me entreguei. E sabia que a partir daquele momento nada mais na minha vida seria como antes. O segredo havia nascido. E ele seria regado com encontros escondidos, palavras não ditas e uma culpa que cresceria como uma sombra, até tomar conta de tudo. Os meses que se seguiram foram um borrão de sentimentos contraditórios. Por um lado, eu nunca me senti tão viva. O corpo que eu achava que era apenas um invólucro para a velhice redespertou. Havia uma cor nas minhas bochechas, um brilho nos meus olhos. As vizinhas comentavam: "Nossa, dona Kitty, a senhora está rejuvenescendo." Eu sorria e dizia que era a idade, que estava mais tranquila. Mal sabiam elas que a tranquilidade era a última coisa que eu sentia. Nossos encontros eram raros e perigosos. Aconteciam quando Teresa viajava para seus congressos ou ficava até tarde na escola, preparando aulas. Eram sempre na minha casa, o único lugar que parecia seguro. Eram encontros cheios de ternura e de uma urgência desesperada, como se soubéssemos que nosso tempo era roubado e contado. Ele me trazia livros, me mostrava músicas num gravador pequeno que tinha, e eu cozinhava para ele, cuidava dele. Éramos dois solitários que haviam encontrado um no outro um refúgio, mas a culpa era uma companheira constante. Cada vez que Teresa vinha me visitar, feliz, contando sobre seus projetos, sobre como Adriano era um marido maravilhoso, eu sentia uma faca se revirando no meu peito. Eu a abraçava, sorria, mas por dentro eu era uma traidora. Olhava para o meu reflexo no espelho e não reconhecia a mulher que via. Onde estava a Quitéria forte? A mulher de princípios. Ela havia sido substituída por uma criatura fraca, egoísta, que estava roubando a felicidade da própria filha. Cerca de 3 meses depois daquela noite de chuva, comecei a me sentir diferente. Um cansaço que não passava, enjoos matinais que eu disfarçava dizendo que era o fígado atacado. Como parteira, eu conhecia os sinais, mas minha mente se recusava a aceitar. Impossível, eu pensava. Nessa idade, é a menopausa, com certeza. Os calores, as tonturas. É isso. Eu me agarrava a essa explicação com todas as forças. Mas então, meus seios ficaram doloridos. E um dia, ao me olhar de lado no espelho do guarda-roupa, notei um volume discreto, mas inegável, na parte de baixo do meu ventre. O chão se abriu sob os meus pés. Sentei na beirada da cama, o ar faltando nos meus pulmões. Grávida, aos 46 anos. Grávida do marido da minha filha. O absurdo da situação era tão grande, tão monstruoso, que parecia um pesadelo. Um castigo divino pela minha fraqueza. Todo o meu conhecimento como parteira,
Toda a minha experiência em ajudar outras mulheres agora se voltava contra mim como uma arma. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo dentro do meu corpo. Uma vida estava se formando. Uma vida que era a prova viva, pulsante, do meu pecado. Na primeira oportunidade que tive, contei a Adriano. Nós nos encontramos nos fundos do meu quintal, perto do galinheiro, fingindo que ele estava me ajudando a consertar a cerca. Quando as palavras saíram da minha boca, vi o rosto dele perder toda a cor. Ele se apoiou na cerca, as pernas bambas. Não, Quitéria, não pode ser, ele balbuciou, o pânico em seus olhos. Pode. E é, eu disse, a voz dura, sem emoção. Era um mecanismo de defesa para não desmoronar. Ficamos ali, em silêncio, por um longo tempo. O sol da tarde batia forte em nossas cabeças. As galinhas ciscavam alheias ao nosso desespero. O mundo continuava girando, indiferente à catástrofe que havia se instalado em nossas vidas. O que nós vamos fazer? Ele perguntou, a voz um fio. E eu, que sempre tive resposta para tudo, que sempre soube o que fazer, pela primeira vez na vida, olhei para o futuro e não vi nada. Apenas um abismo escuro e profundo. A semente da vergonha, plantada naquela noite de chuva, tinha germinado. E agora, crescia dentro de mim, tomando conta de tudo. O pânico inicial deu lugar a um medo frio e calculista. Minha mente, acostumada a resolver os problemas dos outros, começou a trabalhar freneticamente para esconder o meu. Fugir não era uma opção. Para onde eu iria? Sem dinheiro, sem ninguém. Contar a verdade seria a destruição de tudo. Destruiria Teresa, destruiria Adriano e me transformaria num monstro aos olhos de todos. A única saída que eu enxergava era a do engano, a da mentira. O primeiro passo foi me afastar de Adriano. Definitivamente. Acabou, eu disse a ele, num encontro rápido e sussurrado atrás da igreja. Nunca mais. Pelo bem da minha filha, pelo que resta da nossa dignidade. Ele não protestou. A culpa e o medo em seu rosto eram tão grandes quanto os meus. Ele apenas assentiu, os olhos cheios de uma dor que espelhava a minha. A partir daquele dia, ele se tornou um genro exemplar, dedicado a Teresa, e um estranho para mim. A cortesia entre nós era tão fina e tensa que parecia que ia se rasgar a qualquer momento. O segundo passo foi construir a minha doença. Comecei a reclamar de inchaço, de dores na barriga. Fui ao Dr. Alceu, o médico idoso da cidade, e descrevi sintomas vagos. Ele, sem muitos recursos, diagnosticou como problema nos rins, talvez uma retenção de líquidos. Abracei o diagnóstico como um náufrago se abraça num pedaço de madeira. A partir daquele dia, eu estava doente. Comecei a usar vestidos cada vez mais largos, faixas amarradas na cintura por baixo da roupa para disfarçar a forma que mudava. Quando as vizinhas perguntavam, eu suspirava e dizia: é essa barriga d'água que não me larga, comadre. Coisa da idade, sabe como é? E as pessoas acreditavam. Por que não acreditariam? Quem, em sã consciência, imaginaria a verdade? A velha Dona Kitty, a parteira, grávida. Era impensável. A minha reputação, construída ao longo de décadas, se tornou o meu melhor disfarce. Minha suposta doença também me deu a desculpa perfeita para me isolar. Parei de ir às festas, às missas e até mesmo aos partos, dizendo que não tinha mais forças. Passei a receber as pessoas na minha varanda, evitando que entrassem em casa e vissem a minha intimidade, o meu segredo crescendo. Foi um período de solidão excruciante. Eu estava cercada de gente, mas estava completamente sozinha com o meu fardo. Teresa, coitada, se desdobrava para cuidar de mim. Trazia remédios da farmácia, caldos, chás. Sentava-se ao meu lado e lia para mim, o rosto cheio de preocupação. Cada gesto de carinho dela era uma punhalada de culpa no meu coração. A senhora vai ficar boa, mãe. O médico disse que com repouso e os remédios certos, esse inchaço some. E eu sorria, um sorriso fraco, e concordava, enquanto sentia o bebê se mexer dentro de mim. As noites eram as piores. Na escuridão do meu quarto, eu colocava a mão sobre o meu ventre e sentia os movimentos, os soluços, a vida que insistia em crescer ali. Eu conversava com aquela criança em sussurros, pedia perdão, prometia que, apesar de tudo, eu a amaria, que a protegeria. Naqueles momentos, o medo dava lugar a um instinto maternal feroz. Eu faria qualquer coisa para que aquela criança não sofresse pela minha culpa. E o plano final começou a se formar na minha cabeça.
Um plano arriscado, desesperado, que selaria o meu destino e o dela para sempre. Os 9 meses de gravidez foram os mais longos da minha vida. Cada dia era uma pequena batalha vencida contra a desconfiança, contra um olhar mais curioso, contra a minha própria consciência. O tempo se arrastava, medido pelos centímetros que minha barriga crescia e pela complexidade das minhas mentiras. Tornei-me uma especialista em dissimulação. Aprendi a andar de um jeito um pouco curvado, como se sentisse dor nas costas, o que ajudava a esconder o volume frontal. Meus vestidos, antes apenas largos, se tornaram verdadeiras tendas de tecido florido. Eu os costurava à noite, à luz de lamparina, adaptando velhos modelos para a minha nova e secreta forma. A horta e o quintal se tornaram meu refúgio. Passava horas ali, capinando, plantando, conversando com as galinhas. O trabalho físico me exauria e me ajudava a não pensar. A terra não me julgava. As plantas não me faziam perguntas. Teresa e Neide vinham me ver com frequência. Neide, sempre mais pragmática, me olhava com uma certa pena. Mãe, a senhora precisa se cuidar, está cada dia mais inchada. Esse médico não está resolvendo. Eu desconversava. Dizia que era um mal crônico, que teria que aprender a conviver com ele. Teresa, a sonhadora, era a que mais sofria. Trazia livros sobre medicina natural, chás que as amigas professoras indicavam. Seu amor e sua ingenuidade eram o meu maior tormento. Houve momentos de pânico, em que a mentira quase ruiu. Uma vez, uma vizinha, a dona Ofélia, uma senhora de língua afiada, me encontrou no portão e disse com os olhos apertados: Kitty, essa sua barriga d'água está muito redondinha, muito pra frente. Parece até barriga de grávida. Senti o sangue fugir do meu rosto. Respirei fundo e forcei um riso cansado. Quem me dera, Ofélia. Se fosse menino, ao menos nascia para me ajudar na horta. Mas é só água e vento mesmo. Ela pareceu aceitar, mas seu olhar desconfiado ficou gravado na minha memória. Adriano, por sua vez, era um fantasma. Ele evitava minha casa a todo custo. Quando era obrigado a vir, com Teresa, mal me olhava nos olhos. Mantinha uma distância segura, e seu rosto era uma máscara de ansiedade contida. Eu via o tormento nele, o mesmo que me consumia. Éramos cúmplices e prisioneiros da mesma mentira. Uma vez, nossos olhares se cruzaram por acaso na sala. Naquele segundo, vi todo o desespero dele, e ele deve ter visto o meu. Foi uma comunicação silenciosa, um reconhecimento mútuo do abismo em que havíamos caído. Enquanto a barriga crescia, o plano para o nascimento se solidificava na minha cabeça. Eu faria o parto sozinha. Eu, a parteira que trouxera tantos ao mundo com segurança, faria o meu próprio parto em segredo, no chão da minha casa. Preparei tudo com o cuidado de um ladrão que planeja um roubo. Juntei panos limpos, tesoura, álcool, linha de costura para o umbigo. Escondi tudo numa caixa de madeira velha, no fundo do meu guarda-roupa, e criei a história que contaria ao mundo. A história de uma moça da roça, uma moça sem nome e sem rosto, que me entregaria seu filho para criar. Era uma história fraca, cheia de furos, mas na poeira de Jequitinhonha, onde a miséria e o desespero eram comuns, talvez, só talvez, ela pudesse colar. E eu me agarrei a essa talvez com a força de quem está se afogando. A noite do parto, aquela que descrevi no começo, foi o ápice do meu desespero e da minha força. Depois de cortar o cordão e limpar a pequena criatura que chorava nos meus braços, o trabalho mais difícil começou. Eu precisava apagar os vestígios. Com o corpo ainda dolorido e sangrando, limpei o chão da cozinha, queimei os panos sujos no fogão a lenha e enterrei a placenta nos fundos do quintal, perto da moita de boldo, como as antigas faziam. Cada movimento era um esforço sobre-humano. A bebê, que eu já tinha decidido chamar de Luzia, dormia agora, enrolada na manta, dentro de uma cesta de palha que eu havia forrado. Ao amanhecer, eu estava exausta, mas a casa estava em ordem. Ninguém que olhasse diria que uma vida tinha acabado de nascer ali. Vesti um dos meus vestidos largos e me sentei na cadeira de balanço da varanda, com a cesta ao meu lado. Eu precisava ser a primeira a contar a história, a controlar a narrativa. A primeira a aparecer foi Dona Elvira, minha vizinha da frente, que sempre acordava com as galinhas. Ela me viu e se aproximou do portão, curiosa. Bom dia, Kitty. Acordou cedo hoje. Bom dia, Elvira, respondi, a voz calculadamente cansada.
Nem dormi, na verdade. Ela se aproximou mais, e seus olhos caíram sobre a cesta. Uai, e o que é isso aí? Respirei fundo. Era a hora. É uma longa história, Elvira. Ontem à noite apareceu aqui uma moça, lá das bandas do Córrego Fundo. Uma coitada, grávida, sozinha no mundo. Veio pedir ajuda. O menino nasceu aqui mesmo, de madrugada. Os olhos de Elvira se arregalaram. Meu Deus, Kitty! E cadê a moça? Foi embora, eu disse, olhando para o horizonte, como se procurasse por ela. Deixou a criança comigo. Disse que não tinha condição de criar, que ia tentar a vida em São Paulo. Me pediu, pelo amor de Deus, para cuidar da menina. Disse que um dia talvez volte para buscar. A história, dita com a minha voz firme de parteira, soou mais convincente do que eu esperava. A compaixão no rosto de Elvira substituiu a desconfiança. Mas que judiação! E você vai ficar com ela? Vou. Onde come um, comem dois. Não vou deixar uma inocente dessas desamparada, eu disse. E a mentira se misturou com uma verdade profunda. Eu não a deixaria desamparada. Nunca. A notícia se espalhou pela cidade como um rastilho de pólvora. Antes do meio-dia, a casa estava cheia. Vizinhos, amigos e, claro, minhas filhas. Neide chegou desconfiada. Me fez 1000 perguntas sobre a tal moça, sobre o parto. Respondi a tudo com calma, repetindo a história que eu havia ensaiado na minha cabeça por meses. Teresa, quando chegou, foi direto para a cesta. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a pequena Luzia. Oh, mãe, que coisinha mais linda! E que triste a história dela. A senhora fez a coisa certa. Ela vai ter muito amor aqui. Adriano chegou logo depois. Ele parou na porta da sala, pálido como cera. Seus olhos foram da cesta para o meu rosto, e eu vi o entendimento e o terror passarem por eles. Ele sabia que aquela era a sua filha. Ele se aproximou devagar, olhou para a bebê e não disse uma palavra. Apenas engoliu em seco. Teresa, na sua inocência, pegou a mão dele. Olha, meu amor, não é uma boneca? Mamãe agora virou avó de novo, de um jeito inesperado. Ele forçou um sorriso, um espasmo de dor e disse: É linda. Ela é linda. Naquele momento, a nossa mentira se cimentou. Luzia, minha filha, se tornou oficialmente a minha neta postiça, a filha da moça da roça. E nós três, eu, Adriano e a verdade, estávamos condenados a viver com ela. Os anos que se seguiram foram uma longa e complexa peça de teatro. Nós nos tornamos a família do silêncio, onde as coisas mais importantes eram as que não podiam ser ditas. Para o mundo, éramos um quadro comovente. A avó dedicada que acolheu uma criança abandonada. A tia amorosa, Teresa, e seu marido, Adriano, que ajudavam a criar a pequena órfã. Mas por dentro, a estrutura da nossa família era podre, corroída pelo segredo. Criar Luzia foi, ao mesmo tempo, a maior alegria e o maior tormento da minha vida. Vê-la dar os primeiros passos, dizer as primeiras palavras, correr pelo meu quintal de terra. Cada marco do seu crescimento era uma bênção que me enchia o coração e uma lembrança constante da minha mentira. Ela me chamava de Vó Kitty, chamava Teresa de Tia T e Adriano de Tio Dindo. Eram os papéis que havíamos designado, e todos nós os representávamos com uma perfeição dolorosa. Teresa se afeiçoou a Luzia de uma maneira profunda. Como não podia ter filhos, despejou todo o seu amor maternal na sobrinha. Comprava vestidos, brinquedos, contava histórias. Ela era a mãe que Luzia não tinha, e eu via a ironia cruel do destino em cada gesto de carinho dela. Ela amava a própria irmã sem saber. Adriano era o mais atormentado de nós três. O amor dele por Luzia era visível, mas contido, cheio de culpa. Ele a olhava de longe, com uma ternura dolorida. Quando a pegava no colo, seus braços pareciam tensos, como se ele tivesse medo de se entregar àquele sentimento. Ele se tornou um homem mais calado, mais sombrio. Mergulhou no trabalho, passava horas na cooperativa. Acho que era a sua forma de fugir da verdade que o esperava em casa. A relação dele com Teresa se tornou morna, uma parceria respeitosa, mas sem o brilho do início. O segredo havia erguido um muro invisível entre eles, e eu era a guardiã do segredo, a diretora da peça. Eu orquestrava a normalidade, organizava os almoços de domingo, as festas de aniversário, mantendo a frágil paz da nossa mentira. Vivia num estado de alerta constante,
com medo de um deslize, de uma palavra fora do lugar. Às vezes, eu me pegava olhando para Luzia e Adriano juntos, e a semelhança era inegável. O mesmo formato dos olhos, o mesmo jeito de sorrir, meio de lado. Meu coração gelava, como ninguém mais via, ou talvez vissem, e preferissem não entender, não perguntar. As pessoas de cidade pequena têm uma sabedoria para ignorar o que é complicado demais. Numa tarde, Luzia, já com uns 5 anos, estava sentada no meu colo na varanda. Ela olhou para o meu rosto e perguntou, com a clareza inocente das crianças: Vó, por que a minha mãe de verdade foi embora? Ela não gostava de mim? Senti um nó na garganta. Abracei-a com força. Claro que gostava, meu amor. Ela gostava tanto que queria para você uma vida melhor do que a que ela podia dar. E ela sabia que aqui, com a gente, você teria todo o amor do mundo. Era mais uma mentira, construída sobre a mentira original. E eu me dei conta de que a vida de Luzia seria para sempre assombrada por essa ausência, por essa pergunta. E a culpa era inteiramente minha. Eu a havia salvado da vergonha, mas a tinha condenado a uma vida com um pedaço faltando. Luzia cresceu e se tornou uma menina inteligente, curiosa e um pouco melancólica. Havia sempre uma sombra de questionamento em seu olhar. A história da moça da roça foi suficiente para ela na primeira infância, mas à medida que ela se tornava uma adolescente, as rachaduras na narrativa começaram a aparecer. Vó, qual era o nome dela? Ela me perguntou um dia, enquanto me ajudava a colher quiabo na horta. Eu não sei, minha filha. Ela não me disse. Estava muito assustada. Menti, sem conseguir olhá-la nos olhos. E ela nunca mandou uma carta? Nunca procurou saber de mim? Nunca, meu amor. Deve ter refeito a vida dela em outro lugar. Ela ficou em silêncio, mas eu vi a mágoa em seu rosto. Ela queria uma história, uma raiz. E eu só podia lhe oferecer o vazio. A ausência de um pai era ainda mais complicada. Na escola, as outras crianças falavam de seus pais. Ela não tinha a quem se referir. Tio Dindo, Adriano, era uma figura presente, mas distante. Ele a tratava com um carinho formal, trazia presentes, ajudava nas lições de casa, mas havia sempre uma barreira, um limite que ele nunca cruzava. A semelhança física entre os dois se acentuou com o tempo. Um dia estávamos todos na festa de São João da cidade. Luzia, já com uns 14 anos, ria de uma piada com os amigos. Adriano a observava de longe, encostado numa barraca. Neide, minha filha mais velha, que estava ao meu lado, comentou, sem maldade nenhuma: Engraçado, mãe. Olhando assim de longe, a Luzia parece mais filha do Adriano do que sobrinha. O jeito de rir, os olhos. Meu coração parou por uma batida. Senti o suor frio escorrer pela minha nuca. Forcei uma risada. Que bobagem, Neide. Coincidência. O mundo está cheio de gente parecida. Mas as palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Se Neide, que não era de reparar em detalhes, tinha visto, será que outros também não viam? Será que Teresa não via? Teresa via, mas não queria enxergar. Ela amava tanto a irmã sobrinha e o marido que sua mente se recusava a conectar os pontos. Para ela, era apenas uma feliz coincidência, um sinal de que Luzia pertencia de verdade à família. Ela incentivava a proximidade dos dois. Adriano, leva a Luzia para pescar. Ela adora. Vocês se dão tão bem. E ele ia, dividido entre o desejo de estar perto da filha e o terror de se entregar. Eu observava essa dança complexa e dolorosa, sentindo o peso do meu segredo se tornar cada vez mais insuportável. Eu havia criado uma teia de mentiras tão intrincada que eu mesma estava presa nela. Luzia, a vítima inocente de tudo aquilo, crescia com um buraco na alma, um quebra-cabeça com as peças principais faltando. E as peças estavam bem na sua frente, disfarçadas de tia e tio. Eu rezava todas as noites, pedindo a Deus que a verdade nunca viesse à tona, mas eu sabia, no fundo do meu ser, que segredos dessa magnitude não morrem de velhice. Eles esperam o momento certo para explodir e levar tudo pelos ares. A primeira rachadura real na nossa fortaleza de mentiras não veio de uma palavra, mas de uma tosse seca, persistente, que se instalou no peito de Teresa e não foi embora. No começo achamos que era uma gripe mal curada, resultado das noites mal dormidas preparando aulas. Mas a tosse veio acompanhada de um cansaço que a derrubava na cama e de uma febre baixa que ia e vinha.
Dr. Alceu disse que era uma bronquite. Receitou xaropes, antibióticos. Mas nada adiantava. Teresa foi emagrecendo, a pele perdendo o viço, o brilho sonhador de seus olhos sendo substituído por uma névoa de exaustão. A doença, em vez de nos afastar, nos uniu de uma forma perigosa. Eu, Adriano e Luzia nos revezávamos para cuidar dela. A casa dela, antes um lugar que Adriano e eu evitávamos estar juntos sozinhos, se tornou o centro das nossas vidas. Cuidar da minha filha doente enquanto carregava a culpa da minha traição era uma forma de tortura lenta. Cada colher de sopa que eu dava a ela, cada vez que eu media sua febre, eu sentia o meu pecado me queimando por dentro. Eu queria gritar, confessar tudo, pedir perdão. Mas como eu poderia jogar uma bomba daquelas no colo de uma mulher que já estava lutando pela própria vida? Então, eu me calei e servi. Cuidar dela se tornou a minha penitência. Adriano estava devastado. A culpa o consumia de uma maneira visível. Ele se tornou um enfermeiro incansável, passando noites em claro ao lado da cama de Teresa, lendo para ela, segurando sua mão. Era como se ele tentasse, através daquele cuidado extremo, compensar a traição que ela não conhecia. E foi nesse ambiente de fragilidade e proximidade forçada que a sombra da dúvida começou a pairar sobre Teresa. Doente, com os dias passando lentamente no quarto, ela se tornou uma observadora mais atenta. Ela via coisas que na correria do dia a dia lhe passavam despercebidas. Um dia, eu estava na cozinha da casa dela, preparando um chá, e Adriano estava no quarto com ela. Luzia, então com 17 anos, chegou da escola e foi direto ver a tia. Eu ouvi a conversa da cozinha. Tia T trouxe uma flor para a senhora, disse Luzia. Ouvi a voz fraca de Teresa. Obrigada, meu amor. Você é a minha luz. Houve um silêncio. E então ouvi Adriano dizer, a voz embargada. Ela é a luz de todos nós. Era uma frase simples, mas dita com uma carga de emoção que não condizia com a de um tio para uma sobrinha. E então, ouvi a voz de Teresa, um pouco mais afiada, um pouco desconfiada. É engraçado, Adriano. Às vezes, o jeito que você olha para a Luzia é o mesmo jeito que meu pai olhava para mim quando eu era pequena. Meu coração deu um salto e o bule de chá tremeu na minha mão. Um silêncio pesado se instalou no quarto. Eu prendi a respiração. É só carinho, Teresa. Eu a vi crescer. É como uma filha para mim. Ele respondeu, a voz tensa, tentando consertar o estrago. É como uma filha, ela repetiu, devagar. E eu senti no tom dela que a semente da suspeita, minúscula e venenosa, tinha acabado de ser plantada. Ela não disse mais nada, mas a partir daquele dia, seus olhos, mesmo enfraquecidos pela doença, começaram a nos observar, a nos analisar, a conectar os pontos. A fortaleza estava começando a tremer. A doença de Teresa se arrastou por mais de 1 ano. Fomos a médicos em cidades maiores, fizemos exames, mas o diagnóstico era sempre vago e desanimador. Uma fibrose pulmonar, uma doença rara, sem causa definida e sem cura. O tratamento era apenas para aliviar os sintomas e dar a ela um pouco mais de conforto. A mulher vibrante, a professora cheia de ideais, foi se apagando lentamente, confinada a uma cama e a um cilindro de oxigênio. A rotina de cuidados se intensificou, e com ela, a tensão. A casa vivia num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som do aparelho de oxigênio e pela tosse seca de Teresa. Luzia, que deveria estar vivendo as alegrias e os dramas da adolescência, se tornou uma cuidadora precoce. Ela chegava da escola, largava a mochila e ia para o lado da cama da tia, lendo, conversando, ajudando a dar os remédios. Ela amadureceu rápido demais, a tristeza marcando seu rosto jovem. Adriano era uma sombra de si mesmo. As noites mal dormidas, o trabalho e o peso da culpa o envelheceram 1 década em 1 ano. Ele e eu nos cruzávamos na casa como 2 fantasmas, trocando apenas as informações necessárias sobre os remédios, a comida, o estado de Teresa. A antiga cumplicidade havia se transformado em uma distância gélida, um abismo de palavras não ditas. Nós éramos os pilares que sustentavam Teresa, mas estávamos ambos rachados por dentro. Teresa, em sua imobilidade, observava tudo. Seus olhos nos seguiam pela casa. Ela notava a forma como eu evitava o olhar de Adriano. Notava como ele se encolhia quando ela elogiava o amor dele por Luzia.
Ela começou a fazer perguntas sobre o passado, sobre a época em que eu estava com a barriga d'água. Mãe, eu estava lembrando. Naquela época, a senhora ficou muito reclusa. E o Adriano, ele andava tão estranho também. Foi na mesma época que ele começou a trabalhar demais, a ficar mais calado. Ela disse um dia, a voz um sopro. Foi um tempo difícil para todos, minha filha. Eu respondi, tentando manter a voz firme, enquanto arrumava seus travesseiros. A senhora doente. Ele preocupado. Não, foi antes. Ela insistiu, os olhos fixos nos meus. Foi antes de eu adoecer. Foi quando a Luzia nasceu. Eu desviei o olhar. É impressão sua, Teresa. A memória da gente prega peças. Mas não era impressão dela. Ela estava juntando as peças. A semelhança física. As lembranças de um comportamento estranho. As emoções mal disfarçadas. O quebra-cabeça estava quase montado. E faltava apenas a peça final. A confissão. Eu sentia que o fim estava próximo. Não apenas o fim da vida da minha filha, mas o fim do meu segredo, da minha paz construída sobre a mentira. Eu passava as noites em claro, rezando. Não pela cura de Teresa, pois eu sabia que era tarde demais. Eu rezava para que ela partisse em paz, sem o fardo daquela verdade terrível. Era um pedido egoísta, eu sei. Eu queria poupá-la, mas também queria me poupar. Queria que meu castigo fosse viver com a culpa para sempre, mas que ela, minha filha amada, pudesse morrer na inocência do engano. Mas o destino, que havia tecido essa trama cruel, não me concederia essa misericórdia. Ele exigia um acerto de contas final, e esse acerto aconteceria no leito de morte da pessoa que eu mais amava e a quem eu mais havia traído no mundo. Aconteceu numa tarde de outono, quando o sol entrava fraco pela janela do quarto, pintando o ambiente com uma luz pálida e melancólica. Teresa estava mais fraca do que nunca. A respiração era curta, difícil, mesmo com a ajuda do oxigênio. O médico tinha vindo pela manhã e nos dito, com um olhar de compaixão, que era uma questão de dias, talvez horas. Estávamos os três ao redor da cama dela. Eu, Adriano e Luzia. O ar era denso, pesado com a morte iminente. Luzia segurava a mão da tia, os olhos vermelhos de tanto chorar. Adriano estava em pé, perto da janela, de costas para nós, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. E eu, sentada numa cadeira ao lado da cama, sentia meu coração como uma pedra de gelo no peito. Teresa abriu os olhos. Eles não se fixaram em mim, nem em Adriano. Foram direto para o rosto de Luzia. Ela examinou cada traço da menina, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Um sorriso fraco, quase imperceptível, tocou seus lábios pálidos. Você é tão linda, minha Luzia, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Então, ela virou a cabeça lentamente na minha direção. Seus olhos, antes enevoados pela doença, agora tinham uma clareza terrível, uma lucidez que me atravessou a alma. Ela olhou de mim para Adriano, que tinha se virado ao ouvir sua voz, e de volta para Luzia. E então ela disse as palavras que eu temia ouvir há 18 anos. Ela tem o mesmo olhar dele, mãe. O mesmo olhar do Adriano. A frase pairou no ar, pequena, silenciosa, mas com o poder de uma explosão. Luzia olhou de Teresa para Adriano, confusa. Adriano ficou branco, as mãos tremendo ao lado do corpo. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Todos os olhos se voltaram para mim. O olhar de Teresa não era de raiva. Era de uma dor profunda, de uma súplica por negação. Ela queria que eu dissesse que era loucura dela, um delírio da febre. Mas eu não consegui. 18 anos de mentiras desmoronaram naquele instante. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram, queimando meu rosto. Eu não precisei dizer uma palavra. Meu silêncio, meu choro, eram a confissão. Mãe, a voz de Teresa era um fio, quebrado pela traição. Diga que não é verdade. Por favor. Eu me curvei sobre a mão dela, soluçando. Me perdoa, minha filha. Me perdoa. Luzia se levantou de um salto, o rosto uma máscara de horror e incredulidade. O quê? O que vocês estão dizendo? Vó, tia, o que está acontecendo? Adriano finalmente se moveu. Ele deu um passo em direção à cama, os olhos fixos em Teresa, ignorando Luzia. Teresa, eu posso explicar... Explicar o quê? Ela o cortou, e pela primeira vez, uma centelha de raiva brilhou em seus olhos fracos. Que você e a minha mãe, que a minha irmã, não é minha sobrinha?
Ela é minha irmã? A compreensão a atingiu com força total, e um gemido de dor pura escapou de seus lábios. Foi a cena mais devastadora que eu já presenciei. Minha filha morrendo, descobrindo a maior traição da sua vida. A menina que eu criei, descobrindo que toda a sua história era uma farsa. O homem que eu amei, sendo exposto em sua fraqueza e covardia. Tudo no mesmo quarto, ao mesmo tempo. A verdade, finalmente livre, não trouxe alívio. Trouxe apenas a ruína. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, não foi só a vida de Teresa que chegou ao fim. Foi a nossa família. Foi a minha vida como eu a conhecia. Teresa morreu naquela mesma noite. Depois da confissão, ela não disse mais nada. Apenas fechou os olhos. E uma única lágrima escorreu pelo seu rosto. Se ela nos perdoou, se ela nos odiou, eu nunca saberei. Ela levou suas últimas emoções com ela. Sua partida foi silenciosa, quase pacífica, o que tornou tudo ainda mais terrível. Era como se, depois daquela explosão de dor, não lhe restasse mais energia para viver. O velório e o enterro foram um pesadelo lúcido. A casa se encheu de gente, de pêsames, de abraços que eu não merecia. Todos me viam como a mãe sofredora, que tinha cuidado da filha doente com tanta dedicação. Ninguém sabia que eu era a causa da sua maior tristeza. Eu representei meu papel, o rosto coberto por um véu de luto e vergonha. Adriano estava quebrado. Ele não chorava, apenas existia, um autômato de terno preto, recebendo os cumprimentos com o olhar vazio. Luzia estava em estado de choque. Ela ficou ao lado do caixão o tempo todo, mas seus olhos não viam nada. Ela estava presa no horror da revelação, tentando processar uma verdade que era grande demais para caber em seu mundo. Ela não olhou para mim nem uma vez, nem para Adriano. Nós nos tornamos para ela dois estranhos. Pior que estranhos, éramos os monstros da sua história. No dia seguinte ao enterro, a casa estava vazia e silenciosa. O cheiro de flores e café ainda pairava no ar, misturado com o cheiro da morte. Adriano apareceu na minha porta. Ele carregava uma mala pequena. Eu estou indo embora, Quitéria, ele disse, a voz rouca, sem me olhar nos olhos. Para onde? Perguntei, sem força para discutir. Não sei. Para qualquer lugar longe daqui. Eu não consigo mais. Não consigo olhar na cara de ninguém. Não consigo olhar para a sua, nem para a dela. Ele se referia a Luzia. Eu destruí tudo. A única coisa decente que eu posso fazer agora é desaparecer. Ele não pediu perdão. Eu não pedi que ele ficasse. Não havia mais nada a ser dito entre nós. O que tivemos, fosse amor, fosse fraqueza, tinha se transformado em cinzas. Eu o vi descer a rua de terra, a mala na mão, até se tornar um ponto pequeno no horizonte, e nunca mais o vi. Ele se foi, levando sua culpa para longe, e me deixou para trás, com as consequências. Luzia estava trancada no quarto dela, na minha casa. Eu bati na porta. Minha filha, vamos conversar. A porta se abriu. O rosto dela estava inchado de chorar, mas seus olhos estavam secos, duros. Não me chame de sua filha, ela disse, a voz fria como gelo. Você não é minha mãe. Você é a minha avó. E ele não era meu tio, era meu pai. E vocês dois mentiram para mim a minha vida inteira. Vocês me fizeram viver uma mentira, Luzia. Eu fiz por amor, para te proteger, comecei a dizer, mas ela me interrompeu. Me proteger? Vocês me roubaram a verdade. Vocês roubaram a minha história. Eu tenho nojo de vocês. Nojo. Cada palavra era uma bofetada. E eu sabia que merecia cada uma delas. Ela arrumou uma mochila com algumas roupas, e antes que eu pudesse detê-la, saiu pela porta. Onde você vai? Gritei, desesperada. Para a casa da minha tia Neide. Pelo menos ela nunca mentiu para mim. Ela respondeu, sem olhar para trás. E assim, em menos de 48 horas, eu perdi tudo. Perdi a filha que morreu. Perdi o homem que foi embora. E perdi a filha que me renegou. Fiquei sozinha na minha casa silenciosa, com o fantasma da minha mentira. O gosto na minha boca era o gosto de cinzas. A partida de Luzia foi o início da minha verdadeira penitência. O escândalo, antes confinado às 4 paredes do quarto de Teresa, explodiu. Luzia, em sua dor e raiva, contou tudo a Neide. E Neide, a filha que sempre prezou pela honra e pela moral, ficou horrorizada. Ela não me condenou com gritos, o que teria sido mais fácil. Ela me condenou com seu silêncio e seu desprezo. A notícia se espalhou por Jequitinhonha.
Não precisou de jornal nem de rádio. A fofoca, na cidade pequena, viaja no vento. As mesmas vizinhas que me consolavam no velório, agora atravessavam a rua para não passar na minha calçada. Os olhares que antes eram de respeito se tornaram de nojo, de curiosidade mórbida. Eu me tornei a velha Kitty, aquela que teve um filho com o genro, a parteira, a conselheira, a mulher de fé. Tudo isso morreu. Em seu lugar, nasceu uma aberração. Minha casa se tornou minha prisão. Eu não saía para nada. Neide mandava um dos filhos me trazer compras uma vez por semana. O menino deixava as sacolas na varanda, dizia um bênção vó sem jeito e ia embora correndo, como se o ar da minha casa fosse contagioso. Eu não via meus netos, não via minha filha, e, acima de tudo, não via Luzia. Sabia que ela estava morando com Neide, que tinha terminado a escola e começado a trabalhar na loja do marido da prima. Ela estava construindo uma vida longe de mim, tentando apagar a mancha que eu havia colocado em sua origem. Os primeiros anos foram os mais difíceis. A solidão era uma presença física, uma manta pesada que me sufocava dia e noite. O silêncio da casa era ensurdecedor, preenchido apenas pelas minhas memórias e pela minha culpa. Eu conversava com o fantasma de Teresa. Pedia perdão a ela, de novo e de novo. Cuidava da minha horta e das minhas galinhas com uma dedicação febril. Eram as únicas criaturas vivas que não me julgavam. Eu envelheci rapidamente naqueles anos. Meus cabelos ficaram completamente brancos. Minhas costas se curvaram. A dor da alma se manifestou no corpo. Havia dias em que eu não tinha forças para levantar da cama, em que desejava que a morte me levasse. Mas ela não vinha. Parecia que minha sentença era viver e lembrar. Com o tempo, a dor aguda se transformou numa melancolia crônica. Eu aceitei minha condição de pária. Entendi que aquele era o preço a pagar. Eu havia cometido um erro terrível, movido por sentimentos que eu não soube controlar, e havia construído uma vida inteira sobre uma mentira. A colheita era amarga, mas era a minha colheita. Parei de pedir perdão a Deus e comecei a tentar me perdoar. Não pelo que fiz, mas por ter sido humana, fraca, por ter amado e desejado quando não podia, por ter tentado proteger minha filha da vergonha, mesmo que da maneira mais torta possível. Foi um processo lento, silencioso, que durou mais de uma década, uma longa e solitária penitência. Passaram-se quase 15 anos. 15 anos de silêncio, de isolamento, de uma rotina imutável de horta, galinhas e lembranças. Eu já estava com mais de 60 anos, o corpo cansado, a alma apaziguada por uma resignação melancólica. A cidade, com o tempo, se esqueceu de me odiar. O escândalo se tornou uma lenda antiga, um causo, contado pelos mais velhos. Eu me tornei apenas a velha Kitty, uma figura reclusa no fim da rua de terra. Numa tarde quente de novembro, eu estava na varanda, remendando um pano de prato, quando vi uma figura se aproximando da minha casa. Meu coração, que há muito tempo batia num ritmo lento e constante, deu um solavanco. Era ela. Era Luzia. Ela não era mais a adolescente raivosa que tinha batido a porta. Era uma mulher feita, de 30 e poucos anos. Os cabelos estavam mais curtos. O corpo tinha ganhado as formas da maturidade. Mas os olhos eram os mesmos. Os olhos de Adriano. Havia neles uma calma, uma profundidade que a menina de antes não possuía. Ela parou em frente ao meu portão e ficou me olhando. Eu não consegui me mover. Parecia um sonho, uma miragem do sol forte. "Posso entrar, mãe?" Ela disse. A palavra mãe saiu da boca dela com uma hesitação, mas saiu. Foi como se a água de um rio represado por anos finalmente encontrasse uma fresta para passar. As lágrimas brotaram nos meus olhos velhos e cansados. Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de falar. Ela entrou. Sentou-se na cadeira de balanço vazia ao meu lado. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo o som das cigarras. O silêncio não era mais de raiva ou acusação. Era um silêncio de reconhecimento, de tempo passado. "Eu demorei muito para vir", ela começou, a voz baixa. "Eu precisei de muito tempo para entender, para tentar entender." Eu continuei em silêncio, dando a ela o espaço para falar. "Eu te odiei por anos", ela confessou, e a honestidade em sua voz não me feriu. Era apenas a verdade. Eu odiei você, odiei ele. Senti raiva da tia Teresa por ter morrido e me deixado com esse fardo. Eu queria apagar tudo, fingir que eu tinha nascido de outra forma. Ela olhou para as próprias mãos, que estavam pousadas em seu colo. Eram mãos de mulher,
com unhas bem feitas, diferentes das minhas, calejadas de terra. Eu fiz terapia. Ela continuou. Morei um tempo em Belo Horizonte. Me afastei de tudo. Eu precisava respirar. E lá, conversando, lendo, vivendo, eu comecei a ver as coisas de outro jeito. Comecei a ver vocês não como monstros, mas como pessoas. Pessoas que erraram feio, mas que talvez tivessem seus motivos. Ela finalmente olhou para mim. Eu não vim aqui para dizer que está tudo bem, que eu esqueci, porque não está, e eu nunca vou esquecer. Mas eu acho que comecei a entender. A senhora era sozinha. Ele também se sentia sozinho. As coisas acontecem. E a mentira foi para me proteger, não foi? Do seu jeito torto, mas foi. Eu a senti, as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto enrugado. Foi, consegui dizer, a voz embargada. Foi para te proteger da vergonha, minha filha, do julgamento do povo. Eu só não sabia que a mentira machucaria mais. Ela respirou fundo, como se tomasse uma decisão. Eu não posso mudar o meu passado. Não posso ter um pai e uma mãe normais. Mas eu posso escolher não viver mais com esse ódio dentro de mim. Ele só me faz mal. Eu acho que estou pronta para te perdoar. E para me perdoar por ter te odiado tanto. Naquele momento, na minha varanda velha, sob o sol da tarde, o peso de 15 anos de solidão começou a se dissipar. Não era um perdão mágico, que apagava as cicatrizes. Era um perdão real, maduro, construído sobre a dor e o tempo. Era o começo de algo novo. O perdão de Luzia não transformou nossa vida numa novela com final feliz. Ele abriu uma porta, uma fresta por onde a luz podia entrar novamente na minha casa e no meu coração. Ela não voltou a morar comigo, claro. Tinha sua própria vida, seu apartamento na parte mais nova da cidade, seu trabalho como gerente de uma loja. Mas começou a me visitar. No começo, as visitas eram formais, cheias de silêncios longos. Tomávamos um café, falávamos do tempo, da horta. Aos poucos, as conversas se tornaram mais fáceis. Ela me contava sobre seu dia, sobre um namorado novo, sobre seus planos de fazer uma faculdade. E eu a ouvia, maravilhada com a mulher forte e resiliente que ela havia se tornado, apesar de mim. Um dia, ela me fez a pergunta que eu sabia que viria. A senhora o amou? O meu pai? Eu olhei para as minhas mãos, para as linhas que o tempo havia desenhado nelas. Pensei naquela noite de chuva, naquelas conversas na varanda, naquele sentimento de ser vista e compreendida depois de uma vida inteira de invisibilidade. Eu não sei se a palavra é amor, minha filha, respondi, com a maior honestidade que pude. Foi um encontro de duas solidões. Ele me deu atenção, me fez sentir viva de novo, e eu dei a ele o consolo que ele não encontrava em outro lugar. Foi um erro nascido de uma carência, de uma fraqueza. E nós pagamos um preço muito alto por ele. Ela pareceu aceitar a resposta. Ela nunca mais o mencionou. Eu também nunca mais soube de Adriano. Se ele estava vivo ou morto, se refez a vida, se algum dia se arrependeu, eu não sei. Ele se tornou um fantasma na nossa história. O pai ausente que Luzia nunca conheceu. Neide, minha filha mais velha, levou mais tempo para se reaproximar. Foi a insistência de Luzia que a fez baixar a guarda. Aos poucos, ela voltou a me visitar, a trazer os netos, que agora já eram homens e mulheres. O perdão dela nunca foi dito em palavras, mas em gestos. Numa xícara de café, numa pergunta sobre a minha saúde. E para mim, foi o suficiente. Nossa família se reconfigurou de uma maneira estranha, como uma árvore que foi atingida por um raio, mas que continuou a crescer, com galhos tortos, mas ainda viva. Luzia é, ao mesmo tempo, minha filha e minha neta. Neide é sua tia e sua irmã. Meus outros netos são seus sobrinhos e primos. É uma teia complexa, confusa, que só nós entendemos. Uma vez, Luzia me olhou e disse com um sorriso triste: "Nossa família é toda torta, né, mãe?" E eu respondi: "É, minha filha. Mas qual família que, se a gente olhar bem de perto, não tem seus galhos tortos? A vida é torta mesmo. O importante é que ela continue crescendo em direção ao sol." E ela me abraçou. Um abraço de verdade, sem reservas, sem mágoas. Naquele momento eu senti que, depois de uma longa e dolorosa jornada pela escuridão, eu finalmente tinha encontrado um pouco de paz. Hoje tenho 78 anos. Moro na mesma casinha, no fim da mesma rua de terra. Meus ossos doem, minha visão já não é mais a mesma, e minhas mãos estão manchadas pela idade e pelo sol.
mas meu coração está mais leve do que esteve em décadas. Meu quintal continua cheio de galinhas, e minha horta ainda me dá quiabo e couve. O pé de manga, testemunha do meu segredo, continua dando sombra e frutos doces. Minha vida é simples, feita de pequenas rotinas. Acordo cedo, cuido das minhas plantas, ouço meu rádio de pilha. Aos domingos, Luzia vem almoçar comigo. Às vezes, Neide e os netos aparecem também. A casa se enche de risadas e de vida, e as sombras do passado se encolhem nos cantos. Eu me tornei a velha Kitty de novo, mas não a santa, a matriarca inabalável de antes. Sou a Kitty de verdade, uma mulher com uma história, com cicatrizes. As pessoas mais novas não sabem do meu passado, e as mais velhas parecem ter perdoado, ou pelo menos esquecido. A vida, com sua pressa, tem o dom de lixar as arestas mais afiadas das histórias. Quando me sento na varanda ao entardecer e olho para o céu de Jequitinhonha, penso em tudo o que vivi. Penso em Teresa, com uma saudade que nunca passa, mas que hoje é mais doce do que amarga. Penso em Adriano, e não sinto raiva, apenas uma certa pena de um homem que fugiu da própria vida. E penso em Luzia, minha filha, minha neta, meu milagre nascido da vergonha. Ela é a prova de que até do erro mais doloroso pode nascer algo bom. Se me perguntam se eu me arrependo, a resposta é complexa. Sim, eu me arrependo da dor que causei. Me arrependo da mentira, do sofrimento da minha filha Teresa, da vida roubada de Luzia. Mas não me arrependo de tê-la tido. Não me arrependo do amor, por mais torto e proibido que tenha sido, que me fez senti-la crescer dentro de mim. O amor por ela foi a única coisa pura em meio a toda a sujeira. A vergonha é um cárcere pior que qualquer cela. Ela te isola, te envenena, te faz acreditar que você é o pior dos seres humanos. Eu vivi nesse cárcere por muitos anos, e agora, no fim da minha vida, eu me libertei. Não porque meu pecado foi apagado, mas porque eu aprendi que o pecado maior é viver uma vida de mentira, calando o coração para não escandalizar os outros. Minha história está contada. Ela não é bonita, nem exemplar. É apenas a história de uma mulher, de uma avó, feita de carne, de osso, de desejo, de culpa e, finalmente, de coragem. A coragem de olhar para o próprio abismo e, mesmo depois de cair, encontrar um jeito de subir de volta para a luz. E assim como a minha história encontrou um fim, sei que muitas outras ainda vivem no silêncio, esperando uma voz. Se este meu causo, com toda a sua verdade torta, tocou você de alguma forma, deixe um comentário, um like, me conte o que sentiu. E se ainda não faz parte da nossa roda de prosa, se inscreva no canal. Ajude para que mais histórias como a minha, que pulsam com a complexidade da vida real, possam ser ouvidas e, quem sabe, compreendidas. Obrigada por me escutar.